Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana, a gente vai falar um pouquinho de um case que a gente tem aqui no INSPER, que é a comunidade de aprendizagem IA com foco nos docentes, que é como a gente tem trabalhado, né, o desenvolvimento docente com IA. Então, vou apresentar rapidinho, eu trabalho na área de desenvolvimento de ensino e aprendizagem, o DEA, aqui no INSPER. Eu tenho mestrado em educação por Stanford, também tenho mestrado em engenharia elétrica e eu também tenho uma experiência docente. Vou passar primeiro um videozinho para vocês saberem um pouquinho mais da nossa comunidade. Opa, não funcionou. E aí? Ele está carregando, mas não está indo. A gente pula o vídeo, não tem problema não. Mas eu vou dar um contexto. Esse vídeo, a gente passou ele, na verdade, no nosso evento de 1 ano da comunidade, que aconteceu em agosto. Ele ia falar alguns dados, na verdade, né, do que a gente tem feito, mas a gente fala também um pouquinho mais para frente. Então, ele mostra, né, alguns encontros que a gente fez, alguns números que a gente tem, mas não é realmente o foco aqui. Até porque ele está meio desatualizado, né, porque foi em agosto o vídeo e a gente já fez muitos outros eventos de lá para cá. Então, vamos trazer um pouco do contexto, né, antes desse 1 ano aí, o que aconteceu para a gente chegar até aqui. Quem estava na apresentação do Guilherme Martins, né, na abertura, apareceu esse slide também, que é um slide que a gente debateu muito, né, são cenários que nós debatemos muito aqui no INSPER, né, que são esses cenários não ideais na educação, que a gente não queria, né, os professores ignorando completamente a IA, porque ela chegando e sem pedir licença, mas também não queria que tivesse uma adoção sem ter uma reflexão, sem ter uma conversa, né? E aí a gente queria ir um meio termo, a gente queria falar sobre IA antes de sair adotando também. Além disso, né, a gente tem essa pesquisa que foi do início desse ano, em que a gente via que vários docentes pelo mundo, eles não tinham clareza, né, de como que a IA poderia ser aplicada na prática deles a partir de alguma... Gente, esqueci a palavra. A partir da instituição, né? A instituição não estava dando claridade para aqueles professores sobre como eles poderiam utilizar essas práticas, né? Então, a gente vê 80% aí sentiam falta dessa clareza. E aí, a gente começou aqui no INSPER com uma pergunta. Não necessariamente foi essa pergunta, né? O que os professores do INSPER já sabem que gostariam de aprender sobre IA, mas foi um formulário que a gente passou, em que a gente teve, né, 107 respostas, que além do nível de conhecimento de IA, e aqui um parênteses que eu devia ter feito lá no início, né, que quando eu falo em IA, eu estou falando de IA generativo, né, eu acho que é bom deixar claro isso. Então, a gente perguntou o nível de conhecimento da IA e além de outras perguntas como benefícios e desafios que eles viam também. Então, por exemplo, um benefício foi questão de tempo, né, que a Tância até trouxe isso, estamos fazendo tudo mais rápido, mas e aí? Né? E o principal desafio que eles trouxeram foi a questão do desafio pedagógico mesmo, né? Como que a gente vai fazer essa adoção, como os alunos estão fazendo essa adoção também. E a questão também de manter uma qualidade, né, no nosso ensino e aprendizagem aqui no INSPER. Então, o que foi a nossa solução? A gente foi na teoria, né, da educação e a gente tem a comunidade de práticas, né, as comunidades de aprendizagem. E o que elas trazem? 3 elementos essenciais, que é o domínio do conhecimento, que nesse caso, né, é a IA, o nosso assunto a ser discutido, a comunidade em si, né, então muitas comunidades elas são patrocinadas pela instituição, nesse caso, né, eu sou a gestora da comunidade aqui no INSPER, mas sem os professores, sem os docentes, a comunidade não é nada, né, e eu até estou vendo aqui vários professores aqui que fazem parte da nossa comunidade aqui nessa apresentação. E a prática compartilhada. Como assim, né? A comunidade ela precisa ter essa troca, né? A gente tem sempre a troca entre os docentes, do que eles têm feito, do que eles querem fazer. Então, a gente traz isso como um elemento realmente essencial no nosso dia a dia. A gente tem vários tipos de encontros, né? Workshop, troca de experiências, discussão em grupo. A gente faz remotos e presenciais, sempre o mesmo encontro, na verdade. A gente faz 2 vezes em dias e horários diferentes para que a gente tenha cada vez mais professores participando da nossa comunidade. A gente também tem um repositório de práticas em que a gente coloca as gravações dos encontros e coloca também, faz uma curadoria de material.
E é nesse repositório, né, nessa página da comunidade, que a gente já tem mais de 200 docentes envolvidos. Então, mais do que métricas, né, eu trouxe alguns números, caso o vídeo não funcionasse mesmo, já de alguns encontros, mas a gente ganhou confiança, né, para continuar e para entender o que mais a gente pode fazer. Então, por exemplo, esse ano também a gente começou com um grupo de estudos, né? Então, a gente tem 2 grupos de estudos em que a gente encontra mensalmente para aprofundar mais nessas práticas. Para ser mais institucional ainda, a gente criou uma equipe de curadoria que tem diretores, coordenadores e docentes, e todas, vamos falar assim, grandes decisões, a gente passa por essa equipe de curadoria também, né? No início, a gente passava até assim os eventos, né, o que a gente ia fazer. Hoje já está bem fluida essa parte, mas grandes decisões, né, que eu estou chamando aí de iniciativas, a gente passa por essa curadoria. Então, trazendo de exemplo, a gente teve um edital em parceria com a AWS, em que os professores mandaram ideias de produtos mesmo, né, com IA, para o ensino e aprendizagem. A gente teve 19 inscrições diferentes de ideias e projetos, tivemos banca técnica da AWS e aqui do INSPER, e aí os 5 finalistas foram exatamente para essa equipe de curadoria. E aí o vencedor foi o tutoria, né, do Diego e da Marisa, que já está em desenvolvimento agora com a AWS. Além disso, o Guilherme falou também um pouquinho aqui da diretriz, mas eu quero aprofundar mais sobre elas. Nós criamos diretrizes para os professores, para que eles selecionassem o que eles queriam, né, para a disciplina deles. Então, é bem aberta a diretriz, né, de forma que a gente deixa o professor bem consciente da escolha dele. Então, eles podem permitir as ferramentas, né, em todas as disciplinas, em todas as atividades da disciplina, em atividades selecionadas ou proibir em todas. Mas aí que vem o ponto principal. Quando a gente criou essa diretriz, a gente não simplesmente divulgou, tá aí, se vira, escolha. Nós fizemos 5 conversas com os professores para eles escolherem com consciência. E aí, o que foi essa consciência de contexto que eu estou trazendo? A gente conversou muito sobre o preparo do docente, o quão o docente estava preparado e como ele entendia o que a IA era capaz. Né? Porque uma coisa é você... todo mundo pode usar, mas o docente nunca testou, nunca deu um oi para o ChatGPT para saber ali o que a IA faz. Né? Então, o preparo docente foi o principal. O perfil do aluno, a gente tem aqui no INSPER desde a graduação à educação executiva. Então, são perfis de alunos completamente diferentes para utilizar a IA também. Né? Então, era outro ponto que o professor deveria levar em consideração antes de escolher a diretriz. E o desenho da disciplina. Né? Então, a gente também disponibiliza no DEA uma consultoria assim, individual, caso o professor queira, a gente está lá para a gente repensar a disciplina, redesenhar e entender também qual é a melhor forma da gente atuar nesse momento. E aí eu quis trazer para fechar algumas tendências que saiu essa pesquisa, foi ano mês passado, se eu não me engano, que são o que os CTLs, o que são os CTLs? São os DEAs lá fora, né? Que é o Center for Teaching and Learning, são as universidades que têm os CTLs. O DEA, lembrando, é a área que eu trabalho, né? Desenvolvimento de ensino e aprendizagem. Então, o que eles estão fazendo lá fora? Então, foi uma pesquisa com os CTLs dos Estados Unidos e da Austrália, e aí a gente vê que 93% oferecem workshops, é o básico, né? É o mínimo, vamos falar assim, para a gente entender ali como é que funciona. 83% oferece consultoria individual, 69% participa ativamente da formulação de política institucional, 49% dos formadores consideram as consultas individuais os métodos mais eficazes, né? Porque é isso, é a questão da sua disciplina, né? O desenho da sua disciplina que a gente estava conversando. 81% dos CTLs avaliam os docentes após as formações. E aqui é o ponto principal, que é o que a gente quer mirar no próximo ano, que é coletar feedback dos estudantes. Tudo que a gente tem feito até agora, a gente está focando muito no professor, mas a gente não está vendo como está lá na ponta, né? Que eu acho que é o objetivo final. Acho não, né? Com certeza é o nosso objetivo final. Então, eu acho que é esse foco agora que a gente tem que trabalhar. Então, em resumo, né, onde que a gente está aqui no INSPER, a gente tem a equipe de curadoria, a gente tem o DEA, a gente tem a comunidade, sempre olhando para fora também, né, para as práticas de fora, sempre atrás de boas práticas e padrões de uso, né. Afinal,
não é sobre usar ou não a IA, mas como usar e com qual propósito. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Obrigada.